Aviso de atualização. Após o fechamento deste vídeo às 19 horas do dia 30 de agosto de 2024, as Forças de Defesa de Israel, IDF, confirmaram oficialmente no dia 31 de agosto que Fuad Shukr morreu e que Israel atingiu o seu alvo militar. Considere esse fato para assistir à análise. Agora continue com o vídeo. Obrigado pela atenção. Bom, como nós havíamos falado em nosso vídeo então das eleições venezuelanas, o caos parecia tomar conta do domingo, dia 28. Nós tivemos então confusas e suspeitíssimas eleições acontecendo na Venezuela e um risco cada vez maior também acontecendo em simultâneo de guerra então entre Israel e o Hezbollah, que então começava a parar no horizonte. A gente viu, inclusive, cenas bastante tristes acontecendo na Venezuela, que teve, como eu falei, resultados bastante suspeitos. A gente fez um vídeo sobre as eleições da Venezuela, não deixe de assistir aqui no canal do Danúzio, então. Mas, enfim, a gente estava falando sobre essa possibilidade que estava, então, começando a surgir no domingo, dia 28, de uma guerra, então, entre Israel e o Hezbollah. Foi no início, então, da tarde do dia 30 de julho, às 14 horas, que os burburinhos se iniciaram novamente. Israel atacou Beirute, no Líbano. Pessoas saíram nas ruas do Líbano para protestar, pedindo que o Hezbollah retaliasse Israel, atacasse Tel Aviv. As cenas de destruição de um edifício também começaram a aparecer. Israel teria então como alvo o Fuad Shukr, conhecido então como o segundo homem do comando do Hezbollah e que teria sido o homem que teria ordenado os ataques que foram cometidos contra Israel no sábado, dia 27. O que a gente sabe, até o fechamento do roteiro desse vídeo, é que a tentativa de eliminar o Fuad falhou, mas o pior se iniciou. Israel atacou Beirute. Até o fechamento desse roteiro, nós recebemos informações que Israel então realizou o ataque utilizando um drone contendo 3 mísseis e o canal árabe Al Mayadeen informou que pelo menos 60 pessoas civis estariam feridas, dentre elas 7 crianças e entre 2 e 10 pessoas teriam sido levadas a óbito em Beirute devido então a esse ataque que Israel realizou. A princípio então com objetivos militares, mas que acabaram infelizmente atingindo então alvos civis. A agência de notícia da República Islâmica, lá do Iraque, informou que Israel cruzou a linha vermelha. O ministro das Relações Exteriores do Líbano afirmou que os ataques no Líbano são uma violação do direito internacional. O Irã emitiu a seguinte declaração sobre o ataque então feito por Israel. Irã falou o seguinte: apesar da alegação dos sionistas de que um dos comandantes sêniores do Hezbollah libanês teria sido assassinado em um ataque terrorista no sul de Beirute, nossas fontes da cena do incidente indicam que essa operação sionista falhou e o Fuad, que foi então dito ser o principal alvo de Israel, não foi martirizado. Fecha aspas. A rede de notícia Reuters também confirmou que o Fuad não teria, então, sido levado a óbito e as mídias árabes, em geral, também afirmaram que a operação de Israel teria falhado, certo? Então, esse ataque de Israel teria falhado, então acabou por vitimizar civis. O que a gente tem ouvido, assim, dizer, segundo as mídias árabes, é que a inteligência do Hezbollah teria conseguido captar que Israel iria atacar o prédio e teria, então, evacuado o Fuad alguns minutos antes desse ataque, então, acontecer, levando, então, como a gente já falou, ao ferimento e fatalidade de civis lá em Beirute, tá? Isso teria demonstrado ou uma falha da inteligência de Israel, que teria vazado, por assim dizer, essas informações, ou então teria demonstrado pra gente que a inteligência do Hezbollah é muito competente, ou até mesmo teria enganado,
as IDFs, as forças de defesa lá de Israel. Uma das preocupações dos analistas era justamente que uma possível guerra entre Israel e o Hezbollah estourasse. Como havíamos falado no início do vídeo, as notícias começaram a pipocar de forma incessante no domingo sobre essa escalada, sobre os tremores realmente de uma guerra, e a qualquer momento realmente parecia que Israel poderia então realizar uma invasão ali no Líbano, ou então bombardear Beirute, coisa que de fato aconteceu hoje, por mais que a gente fale que foi um ataque limitado, então visando um alvo militar. Mas enfim, a partir disso tudo, era realmente temido que uma guerra então se iniciasse. Mas o que a gente sabe é que no nosso mundo internacional, um conflito que pode nos levar a consequências muito sérias, ele não acontece de uma forma tão rápida, tão expandida assim. A gente vai tendo etapas, né? Nos bastidores a gente tem os mediadores trabalhando, tentando fazer com que Israel e o Hezbollah se acalmem. Mas, enfim, após mais esse atentado, então, né, que Israel sofreu vindo do Hezbollah, a gente sabe que os ânimos voltaram a subir, a gente sabe que agora essa retaliação de Israel realizando, então, um ataque em Beirute fez com que os ânimos do Hezbollah subissem também. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo, vamos falar se esse conflito começou agora ou não, quando é que ele começou, qual é o tamanho do arsenal do Hezbollah, ou pelo menos se a gente tem uma estimativa do tamanho do arsenal, e eu também desenhei 4 possíveis cenários de um confronto entre Israel e o Hezbollah, sendo um deles eu considero bastante improvável hoje, infelizmente, de acontecer, que seria inclusive o cenário mais moderado. Bom, vai já deixando o seu like, vai compartilhando esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal do Danúzio. E Matheus, solta a vinheta então, que hoje é dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, eu sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, então, ao quadro Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais que te atualiza sobre o mundo e te deixa muito mais informado. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar lá para 2023, quando o Hezbollah, então, começou a trocar tiros com Israel, mais precisamente, então, no dia 8 de outubro. Um dia depois, então, que o grupo militante palestino Hamas atacou comunidades no sul de Israel e deu início, inclusive, à atual guerra que a gente presencia lá na faixa de Gaza. O Hezbollah é um aliado, né, antigo do Hamas, e ele diz que seus ataques eles visam apoiar os palestinos que estão, então, sofrendo esses bombardeios vindos, então, de Israel ali na faixa de Gaza. Embora o grupo e Israel, a gente tenha que falar aqui, já tenha um longo histórico de ataques, de se atacar, ou seja, Israel e o Hezbollah ao longo de várias décadas já se atacaram antes. A guerra ali de Gaza, inclusive, ativou várias milícias, vários grupos proxy que são apoiados pelo Irã por toda a região do Oriente Médio, então não foi só o Hezbollah, né, que começou a atacar, a gente sabe que Israel tá também vivenciando, por assim dizer, algumas guerrinhas paralelas ali no Oriente Médio. Bom, a gente sabe que o Hezbollah é amplamente considerado o membro mais poderoso da rede apoiada, então, pelo Irã, conhecido, então, como o eixo da resistência. O Hezbollah já disse várias vezes que não vai interromper seus ataques contra Israel, a menos que Israel e também o Hamas realmente cheguem, então, num acordo de cessar fogo ali na faixa de Gaza e realmente consigam chegar num acordo a respeito dessas questões envolvendo reféns. Essa questão envolvendo esse ataque primeiro direto do Hezbollah ali nas colinas do Golã e depois agora essa retaliação de Israel agora contra Beirute vai fazer com que
somente um acordo, mesmo que a gente tenha então um acordo, né, de cessar fogo ali acontecendo na faixa de Gaza, não seja talvez mais suficiente para fazer com que essas tensões agora realmente desandem, tá? A gente teria que ter outro tipo de mediação, realmente teria que se mudar um pouco o foco e não pensar somente então nessa questão de cessar fogo. A gente pode falar que ao longo de décadas, Israel e o Hezbollah já travaram inúmeras guerras. A última delas aconteceu, então, lá em 2006. Israel e o Hezbollah então vão lutar uma guerra que vai durar 34 dias e que vai realmente terminar num impasse bastante tenso. Nenhum dos dois vai ficar muito satisfeito da forma como essa guerra então vai chegar ao seu fim. Bom, nos anos seguintes, o que a gente sabe é que o Hezbollah ele vai reforçar muito seu arsenal, vai ganhar inclusive uma experiência bastante significativa no campo de batalha na Síria, já que ele vai lutar ao lado então do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para apoiar então o líder, que é o Bashar al-Assad, durante a guerra civil que vai acontecer ali na Síria. Israel há muito tempo já enxerga o Hezbollah como a maior ameaça em suas fronteiras e tá inclusive muito preocupado com essa questão do arsenal do Hezbollah estar no acrescente, tá preocupado com essa posição do Hezbollah hoje na Síria e tá muito preocupado também com a questão envolvendo as colinas do Golã, que a gente sabe que foi anexada por Israel, mas é até hoje grande parte reivindicada pela Síria também. Então, será que esse posicionamento do Hezbollah poderia prejudicar? Poderia, talvez, tentar fazer com que o Hezbollah quisesse reaver as colinas do Golã? A gente pode especular em inúmeras questões, mas Israel tem sim muita preocupação, tá? Referente a tudo isso. Bom, a ideologia do Hezbollah é amplamente definida pelo conflito com Israel. O Hezbollah ele vai ser fundado pela Guarda Revolucionária do Irã lá em 1982 para lutar contra as forças israelenses que invadiram o Líbano então naquele ano e vão travar anos da chamada guerra de guerrilha que vão então levar depois Israel a se retirar do sul do Líbano em 2000. O Hezbollah considera Israel um estado ilegítimo estabelecido em terras palestinas ocupadas e quer a extinção do Estado de Israel. O Hezbollah, assim como o Irã, tem então na sua raiz, né, a sua principal causa, por assim dizer, que motiva então o grupo até mesmo a existir, a destruição do Estado de Israel. Avançando então agora um pouco no futuro, saindo um pouco dessas questões, né, desses embates que Israel já vivenciou com o Hezbollah, vamos falar agora de 2024. Nós tivemos mais recentemente, falando no dia 12 de junho, um alto funcionário do Hezbollah, conhecido como Abu Taleb, vindo a óbito, tá? Depois que Israel então realizou um ataque visando esse alvo militar. O grupo Hezbollah vai responder, vai fazer barragens numa escala sem precedentes, que vão incluir centenas de foguetes, centenas de drones, então, que vão ser lançados contra múltiplos alvos. A gente tem que falar aqui que são principalmente militares, mas que vão ser lançados contra múltiplos alvos ali, então, no norte de Israel, certo? Nesse contexto, Israel fica bastante preocupado, começa então a iniciar movimentos também e ataques mais expressivos contra o Hezbollah. A gente sabe que ele tem esse objetivo de tentar expulsar o Hezbollah ali da fronteira, permitir o regresso de mais de 60 mil pessoas que foram evacuadas das suas comunidades. Então há essa preocupação e a gente pode falar que a escalada entre Israel e Hezbollah começou, então, a ficar mais preocupante a partir, então, do dia 12 de junho. Agora, avançando mais um pouco ainda, vamos falar, então, do sábado, dia 27 de julho. A gente teve um ataque, então, de foguetes acontecendo e que atingiu um campo de futebol. Esse incidente vitimizou pelo menos 12 e adolescentes.
Isso tudo foi dito pra gente pelas autoridades, então, de Israel. Esse é considerado por Israel o ataque mais mortal contra, então, israelenses ao longo da fronteira norte do país, desde que o combate entre Israel e o grupo, então, militante libanês Hezbollah se iniciou. Isso iniciou, inclusive, os temores, então, do que a gente está falando de guerra regional mais ampla. Foi o que a gente falou desses burburinhos que começaram a surgir no domingo, se esperando, então, uma retaliação de Israel. Qual seria a proporcionalidade, então, dessa retaliação? Bom, Israel vai culpar o Hezbollah pelo ataque que acontece nas colinas de Golã, que são, então, grande parte controladas por Israel, mas o Hezbollah vai negar, a princípio, que tenha realizado esses ataques, mas a gente tem hoje uma certeza bastante substancial que o Hezbollah realizou, sim, esses ataques. A gente teve o primeiro-ministro lá de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, alertando, então, o Hezbollah que eles iriam pagar um preço alto e que era um preço que eles não teriam pago até então. A gente teve o porta-chefe lá do exército israelense, que é o Daniel Hagari, chamando esse do ataque mais mortal contra civis israelenses desde então do ataque que o Hamas realizou no dia 7 de outubro e que desencadeou a guerra lá em Gaza. A gente teve também as imagens, né, sendo transmitidas por várias mídias de Israel, como por exemplo o Canal 12, que mostraram então grandes explosões acontecendo lá nos vales da cidade drusa de Majal Shams, nas colinas de Golã, e que Israel, então, capturou da Síria na Guerra do Oriente Médio, que aconteceu em 67 e anexou depois em 81. Bom, eu vi muitas pessoas falando que os drusos são árabes, que por que Israel, então, estaria falando que é um ataque contra israelenses, mas vamos lá. Embora os drusos eles sejam de etnia árabe, eles têm sido muito leais ao povo judeu. A maioria dos drusos se considera assim israelense, embora não sejam da religião judaica. Seus laços com a sociedade israelense cresceram muito ao longo dos anos, e Israel considera assim essa minoria como parte do Estado de Israel e como sendo sim israelense. Sobre os Hezbollah agora, pensando na força armada do Hezbollah, porque a gente já sabe que Israel é sim um estado muito forte. Mas vamos falar do Hezbollah um pouquinho. A gente sabe que hoje é contestado o número de soldados de Hezbollah, mas a gente trabalha mais ou menos que o Hezbollah teria mais ou menos entre 50 mil e 250 mil soldados. Os números são altamente questionáveis, cada fonte vai te falar uma coisa, seja uma fonte de inteligência, seja um relatório militar, mas a gente trabalharia então com números entre 50 e 250 mil soldados. Além disso, é estimado por relatórios, né, de armamento então bélicos que o Hezbollah teria entre 150 mil e 200 mil foguetes e mísseis, então, que poderiam sobrecarregar o sistema de defesa aéreo lá de Israel, que é o Iron Dome, e inclusive atingir as maiores cidades de Israel. Assim como o Hamas, a gente também acredita que o Hezbollah tenha desenvolvido uma rede de túneis que passa então por baixo do Líbano e que alguns analistas israelenses argumentaram ser ainda maior do que o usado então pelo Hamas. E diferente ali de Gaza, que é geograficamente bastante isolado dos apoiadores ali do Irã, o Irã estabeleceu rota de suprimentos terrestres e também aéreos que levam então até o Líbano todos esses armamentos. Então passa ali pelo Iraque, pela Síria, e tudo isso, todos esses túneis poderiam ser usados para sustentar as forças do Hezbollah, no caso então da gente ter realmente uma guerra total. Perante então tudo isso que eu tô falando para vocês, a gente pode observar que há um risco muito alto que então todo esse conflito escale. A gente realmente está passando por uma situação bastante complicada no Oriente Médio, e por conta disso eu montei então 4 cenários do que a gente poderia vir a pensar que poderia se desenrolar. São cenários abrangentes a nível um pouco mais macro, então assim, não tem nuances aqui acontecendo, coisas micro acontecendo que às vezes poderiam alterar um pouco o cenário, embora talvez no seu nível macro maior ele não fosse alterado de fato, tá bom?
Bom, a possibilidade desses cenários acontecerem em cascata, ou seja, acontece o cenário 2, o cenário 3 e o cenário 4. Por que eu tô botando 2, 3 e 4? Porque hoje o cenário 1 que eu vou apresentar para vocês, para mim já é um cenário infelizmente improvável. Mas vamos aos cenários aqui que eu montei, vamos falar um pouquinho quais seriam essas possibilidades do que a gente poderia então ver e observar se desenrolando ali no Oriente Médio. Cenário de número 1, então. Bom, desde o ano passado a gente já ouve sobre esforços da CIA, da Mossad, da inteligência egípcia, do governo financiador do Hamas lá no Catar, para chegar a um acordo referente à questão dos reféns. E também um acordo para chegar-se, então, a um cessar-fogo ali na faixa de Gaza. Todos eles, entretanto, até agora, foram em vão, não aconteceram. O Hezbollah havia indicado há alguns meses que se houvesse um cessar-fogo na faixa de Gaza e que também resultasse num acordo de troca de reféns, que o Hezbollah cessaria então as suas hostilidades contra Israel. Antes desse ataque do Hezbollah contra Israel, que vitimizou crianças e adolescentes, e também depois dessa retaliação que Israel fez, então, atingindo ali Beirute, no Líbano, essa possibilidade de Hezbollah e Israel cessarem as hostilidades fronteiriças já era baixa, tá? Mesmo a gente pensando que esse acordo realmente de um cessar-fogo pudesse acontecer. Agora, com tudo isso que a gente tá colocando aqui na mesa, né, do Hezbollah atingir israelenses nas colinas de Golã, de Israel responder e atacar Beirute no Líbano, esses novos patamares que a gente tá colocando aqui para vocês tornam as chances desse acordo de reféns, dessa questão, então, de um cessar-fogo, de redução de hostilidades, cada vez mais improvável, né? Então, assim, essa tentativa de reduzir a escalada entre Israel e o Hezbollah via um acordo, hoje ela é praticamente nula, tá bom? Então, assim, tô colocando isso aqui como um cenário 1, talvez da gente conseguir costurar um acordo que talvez tenha que agora ir além dessa questão de acordo somente envolvendo a faixa de Gaza e pensando num acordo mais abrangente envolvendo as fronteiras, tá? Mas mesmo assim, ele é um cenário hoje talvez menos provável. Mas coloquei aqui para vocês porque eu já vi muitos analistas na mídia mais mainstream dando esperanças à população, né, falando que por via do acordo as hostilidades iriam cessar. Mas hoje, infelizmente, esse cenário ele tá muito distante. Vamos então agora falar dos cenários que talvez sejam um pouquinho mais prováveis de realmente se desenrolarem. Vamos falar então no nosso cenário de número 2. Pensando então que a gente poderia ter uma guerra limitada lá no sul do Líbano, norte de Israel. Abertamente para o público é sustentado que nem o Hezbollah e nem Israel querem uma guerra total, dado o potencial de devastação que tal guerra poderia ter. As estimativas sugerem que muitos milhares, assim, de cidadãos libaneses, israelenses, seriam, então, vitimizados caso, então, a gente tivesse um confronto maior. Além de bilhões de dólares que seriam gastos na guerra, as baixas de soldados. E, claro, a gente também sofreria a nível econômico global com a questão do aumento de barril de petróleo, questões comerciais que Israel sofreria também por conta de estar envolvido numa guerra. É por conta disso que muitos analistas estão convencidos de que haveria algum tipo de acordo de cavalheiros nessa guerra e que Israel, por exemplo, só atacaria ativos e infraestruturas do Hezbollah mais ali no rio Litani. A gente já pode falar que essas estimativas de realmente concentrar a guerra, elas já foram ultrapassadas, porque Israel agora atacou dentro do Líbano, precisamente em Beirute, né? Claro, a gente
tem por Israel falando que ele visava um ataque militar, né, um alvo militar, mas o fato é que ele atingiu alvos civis, certo? Então a gente já teve essa questão do rio Litani sendo ultrapassada, certo? E o Hezbollah, né, esses analistas falariam, ficaria então concentrado apenas dentro dos ativos israelenses no norte do país, tá? Mas o fato é que, até o fechamento desse roteiro, desse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, a gente já tinha ameaças do Hezbollah de atacar Tel Aviv. Inclusive, Tel Aviv já estava ativando todos os seus abrigos antibomba, seus bunkers, já esperando que talvez o Hezbollah atacasse Tel Aviv. Então, será que uma guerra limitada ainda está nesse panorama que a gente poderia observar, sendo que o que a gente poderia considerar como guerra limitada já está sendo ultrapassado? Né? Então, tudo isso realmente nos leva a pensar que talvez a probabilidade de uma guerra limitada hoje seja baixa. Particularmente porque quando a gente observa também outras guerras onde Israel e o Hezbollah estavam envolvidas, o que a gente observou foi uma escalada muito rápida por conta de erros de cálculo, que é o que a gente também pode notar novamente acontecendo aqui. Então, isso vai nos levar ao nosso cenário de número 3. Em nosso cenário, então, de número 3, nós estamos falando que uma grande guerra aconteceria no norte de Israel, sul do Líbano. Esse pode ser talvez o cenário mais provável que pode vir realmente a se desenrolar hoje, infelizmente. Sobretudo caso as coisas escalem sem proporcionalidade, ou seja, muito rápido, né? E isso não é bonito. O Hezbollah, gente, ele tem, como eu falei para vocês, entre 150 mil e 200 mil foguetes e mísseis em seu arsenal. Milhares de drones, né, que ele vai comprar ali com o Irã, que o Irã vai fornecer. A gente sabe que o Hezbollah, além desses foguetes e mísseis, tem mais ou menos 1.500 munições guiadas de precisão que podem atingir infraestrutura estratégica de Israel. Vamos ser claros aqui, pode atingir arranha-céu lá em Tel Aviv, tá? E por conta desse número tão grande de mísseis e foguetes, o sistema de defesa aéreo Iron Dome pode ser rapidamente sobrecarregado caso, então, eles lancem ataques múltiplos com muita, então, munição, muito míssil, muito foguete, tá bom? Outra questão que a gente tem que falar aqui é que as forças de Radwan, do Hezbollah, são altamente treinadas para fazer incursão terrestre. Eles foram treinados lá pelos russos, lá pelos iranianos, então eles podem também tentar cruzar Israel para tentar conquistar cidades israelenses. Então, além da gente trabalhar com a possibilidade de uma invasão feita por Israel ali no sul do Líbano, onde Israel talvez tentar chegar até mesmo a Beirute, a gente também pode trabalhar com a possibilidade do Hezbollah fazer o mesmo. E talvez tentar cruzar as fronteiras ali de Israel e também tentar tomar cidades de Israel. A gente sabe que Israel deve esperar tudo isso, assim como o Hezbollah talvez mapeie e espere isso. A gente talvez imagine que eles tenham um plano para lidar com tudo isso. E a gente sabe que o futuro do Líbano talvez possa ser bastante sombrio, ser realmente arrasado. E as perspectivas para Israel também não são muito boas. Israel também pode vivenciar uma grande destruição. A gente sabe que Israel tá também há muitos meses, mais precisamente 9 meses, lutando ali na faixa de Gaza, e o arsenal de Israel tá muito esgotado. Essa guerra de Gaza tá sim esgotando o arsenal de Israel. E há preocupações que essa guerra, então, entre Israel e o Hezbollah seja muito longa. Então, como Israel poderia realmente lidar com esse esgotamento do seu arsenal? Algumas autoridades de Israel já tinham expressado que eles queriam lutar essa guerra daqui a mais ou menos um ano, visando realmente tentar um acordo de paz, um cessar-fogo. E a gente sabe que o Hezbollah e o Irã sabem disso. Então, uma das questões que a gente poderia apontar é que esse ataque do Hezbollah ali nas colinas do Golã foi proposital, visando, então, realmente atrair Israel para uma guerra. A gente não estava falando aqui de erro de cálculo. Será que
o Irã e o Hezbollah estão errando seu cálculo, já que eles acreditam que esse é o momento perfeito para eles terem uma chance de vencer Israel? Então, será que o eixo iraniano, o eixo da resistência, eles estão errando seu cálculo? Porque vamos falar. A gente sabe que o Irã vai realizar nesses ataques contra Israel ali em abril, com 300 mísseis, e a gente viu que vários países fizeram a proteção do espaço aéreo de Israel. Sem isso, Israel realmente teria sido fortemente atingido. Mas vários países fizeram a proteção dos seus céus. Será que esses países também não poderiam entrar, né? É o que a gente vai falar aqui um pouco no nosso último cenário. Mas já pensando nisso, será que foi uma aposta certeira? Será que realmente a guerra ela vai ficar contida apenas entre Israel e o Hezbollah? Será que tudo isso não vai realmente levar a cenários em cascata, que a guerra vai acabar virando uma guerra regional? Vamos então falar do nosso último cenário, que a gente vai chamar do cenário de Anel de Fogo. Não há garantia, gente, que uma guerra no norte permaneça no norte. Vamos lá! Israel atualmente está em guerra em várias frentes, embora isso não seja falado, tá? Israel hoje guerreia em Gaza, no Líbano, na Cisjordânia, na Síria, no Iraque e no Iêmen. Várias forças por procuração iranianas hoje travam uma guerra com Israel de vários níveis de intensidade diferentes. E não se esqueçam, como eu já falei para vocês, que além dessas forças de procuração, a gente tem um país chamado Irã por trás. Então a gente poderia estar falando de mais ou menos 7 frentes envolvidas aqui. E, como eu havia falado, o Irã, ele disparou mais de 300 mísseis e drones contra Israel lá em abril. Então vamos pensar que essa guerra escale. Realmente o Hezbollah comece a fraquejar na guerra, comece a ficar numa posição complicada. Vocês acham que o Irã vai deixar com que o seu representante mais valioso fique em perigo? É claro que não. O que a gente pode pensar é que realmente essas milícias proxy comecem a ser ativadas e realmente uma guerra um pouco mais significativa se inicie. Então, esse anel de fogo que a gente está colocando, que seriam essas milícias por procuração, elas muito provavelmente seriam ativadas. E no momento que essas milícias forem ativadas, talvez até mesmo o Irã porventura acabe entrando na guerra, e o que a gente vai ver é Israel sendo muito ajudado por outros países. Então a gente está falando que Israel pode contar com a defesa de antimísseis dos Estados Unidos, britânica, até mesmo georgiana e saudita, embora eu ainda coloque isso um pouco com certo receio. Porque o que acontece? Os jordanianos e os sauditas fizeram a proteção contra Israel quando o Irã disparou esses mísseis? Fez. Mas e quando árabes começarem a morrer, eles vão continuar realizando essa proteção? Eu tenho as minhas dúvidas aqui, eu não coloco a minha mão no fogo para ver isso. Mas a gente poderia falar que sim, Israel teria o apoio de britânicos, franceses, dos Estados Unidos para realizar, sim, essa defesa antimísseis, realizar algum tipo de proteção ao seu território. Então, conforme tudo isso aconteça, esse desenrolar, olha o panorama que eu tô dando para vocês aqui. Aqui a gente já tá trabalhando com uma questão de guerra regional, de projéteis vindos de todo o Oriente Médio, de toda essa região próxima de Israel, vindo da Síria, vinda da Cisjordânia, vinda do Iêmen, até mesmo a Jordânia, que hoje há-se uma tentativa por parte do Irã de captar também a parte da Palestina insatisfeita com o atual governo. Talvez, será que já tem uma milícia lá iraniana? Não sabemos. Então, a gente tem que colocar tudo isso na mesa. Então, vejam, esse é um cenário de guerra regional que poderia, inclusive, nos levar à Terceira Guerra Mundial, no pior cenário de todos possível. Bom, eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever então no canal do Danúzio Neto. Eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal com o meu nome, chamado Bárbara Martinelli. Ele tá na descrição aqui do vídeo, não deixa de conferir e também assistir os meus vídeos. Eu inclusive tenho lives comentando sobre a questão da guerra ali de Gaza e comentando como essa guerra ela poderia virar uma guerra regional, tá bom?
Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!